Vamos orar para a gente dar início a mais uma leitura deste sábado. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco da Tua Palavra, Senhor. E abençoar aqueles que já estão e aqueles que já vão entrar. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje está lá em 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Vou iniciar. Pai, seu irmão Jário. Senhor, Vou iniciar aqui. Senhor, Senhor. 2 Crônicas, capítulo 10. Roboão causa separação entre as tribos. Versículo 1. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reunia lá para fazer o rei. 2. Tendo Roboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugia da presença do rei Salomão, voltou do Egito. 3. Mandaram chamá-lo. Veio ele todo Israel, e Crônicas 10. Roboão lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impõe, e nós te serviremos. 5. E ele respondeu: Após 3 dias voltei a mim, e o povo se foi. 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este havia, dizendo: Como aconselhais o que se responde ao povo? 7. E eles disseram: Se fizer benigno para com este povo, ele é agradável, ele lhe farás boas palavras, e eles se falarão os teus servos para sempre. 8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviram. 9. Ele disse-lhe: Quem aconselhai-vos que respondam a este povo? E que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impõe. 10. E os jovens que haviam crescido com ele disseram: Assim farás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o jugo, mas alivio de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. 11. Assim, e se meu pai impôs um jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como lhe ordenara, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. 13. Dura resposta lhe deu ao rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciões. 14. Ele falou segundo o conselho do jovem, dizendo: Meu pai é pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. 15. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque isso vinha de Deus, e o Senhor confiasse nas palavras que tinha dito, porém intermédio a eles Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para a herança do seu filho Jessé, cada homem a sua tenda. Ó Israel, cuida agora da tua casa. Ó Davi, então Israel foi às suas tendas. 17. Quando os filhos de Israel, porém, habitavam nas cidades de Judá, sobre eles renunciou Roboão. 18. Então o rei Roboão enviou a Adorão, surpreendentemente, dos que trabalhavam forçados. Porém, os filhos de Israel apredejaram e morreu.
Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. 19. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até os dias de hoje. Próximo. 11. Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Darei continuidade. Paz do Senhor. Segunda Crônica 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Jeroboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o rei Jeroboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: 3. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: 4. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. 5. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. 6. Edificou, pois, a Belém e a Etã e a Tecoa. 7. E a Betuzu e o Socó e a Adulão. 8. E a Gate e a Maresa e a Zif. 9. E a Doraim e a Laquis e a Azeca. 10. E a Zorá e a Lojã e a Jolã e a Hebron, que estava em Judá e em Benjamim, cidades fortes. 11. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres e de azeite de vinho. 12. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhes. 13. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram seu território para se juntarem a ele. 14. Porque os levitas deixaram seus arrabaldes e as suas possessões e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. 15. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizeram. 16. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscar ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. 17. Assim fortaleceram o rei de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. 18. E Roboão tomou para si, por mulher, Amalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiaui, filho de Eliabe, filho de Jessé. 19. Ela lhe deu os filhos Jeus e Simárias e Zão. 20. E depois dela tomou a Maca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Ataí, Ziza e Selomite. 21. E amava Roboão mais a Maca, filha de Absalão, do que todas as outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18
18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas, 22. E Reoboão pôs por cabeça Abias, filho de Maca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. 23. E usou de prudência e de todos os seus filhos. Alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Só tá 23, não? É. É. Pai do Senhor, Amém. irmão. Agradeço a minha oportunidade. Pai do Senhor. Vou ler 2 Crônicas 12. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. 1. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. 2. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. 3. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que tinha com ele do Egito, e Líbio, suquitas e etíopes. 4. E tomou cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. 5. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. 8. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão do reino da terra. 9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. 10. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães de guerra, que guardavam a porta da casa do rei. 11. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. 12. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, e a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamã, amonita. 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. 15. Os sucessos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro de Samaias, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. 16. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado
executado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. O Albert e a Daiane estão por aí, não? A Daiane, ela tá fazendo umas entregas de uns jogos de mesa. E o Albert, como acordou muito cedo para ir visitar o pai dele, ele tá dormindo agora. Então, continuando aí, o Jário e a irmã Zenilda aí. Próximo. Pai Senhor, irmãos. Segunda Crônica 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. 2. Era o nome de sua mãe, Micaías, filho de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. 3. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. 4. Põe-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. 5. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e seus filhos por uma aliança de sal. 6. Contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. 7. Ajuntou-se ele, gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôs resistir. Eita, que é chuva, irmã. 8. Agora, pois, pensais, podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. 9. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como a gente das outras terras. Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. 10. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. 11. Cada dia de manhã e à tarde oferecem incenso aromático, dispõe os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para que se acendessem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus. Porém, vos deixastes. 12. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros. Ó filho de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus dos vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. 13. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizesse uma volta e desse contra ele por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada por trás dele. 14. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. 15. Os homens de Judá gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. 16. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. 17. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Meu Jesus. 18. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá,
porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. 19. Abias perseguiu a Jeroboão. Ele tomou cidades, Betel, Gessena e Efron, com suas respectivas vilas. 20. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. 21. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. 22 e último. Quanto aos mais atos de Abias, tanto ao que fez como o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. 14 agora. Asa reina e vence a Zerá o Eutíope. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. 2. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. 3. Porque tirou dos altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques. 4. E mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. 6. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade e cerquemos-la de muro e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-o e deu repouso em redor e edificaram, pois e prosperaram. 8. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que trazia pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que trazia escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. 9. E Zerá, o Eutípe, saiu contra eles, com um exército de 1.000 milhares e 300 carros, e chegou até Maressa. 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefata, junto a Maressa. 11. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, que o poderoso quer o de nenhuma força. Ajudamos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e nos dá nos ai, peraí. O Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. 12. E o Senhor feriu os eutíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. 13. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos do etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali um grande despojo. 14. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. 15. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e carneiros,
e voltaram para Jerusalém. Amém. Amém. Daiane, o 15. Vai ser o 15. É agora, calma aí. E Segunda 2 Crônicas, né? Crônicas, capítulo 15. Aí. Então, E, dependendo do horário aqui. Segunda Crônicas 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Primeiro, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhes: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele. E se o buscardes e achardes, porém, se o deixardes, vos deixará. 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote, que o ensinasse e sem lei. 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam e o achavam. 5. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. 6. Porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbará com toda angústia. 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 8. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, esforçou-se e tirou as suas abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. 9. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manasses e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. 10. E juntaram-se em Jerusalém no terceiro mês do ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto em buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. 13. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morressem, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram. E o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. 16. E também a Maaca, mãe do rei de Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Asera um horrível ídolo. E Asa destruiu seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. 17. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perdido todos os dias.
18. E trouxe as coisas que tinham consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e vasos. 19 e último. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Eu agradeço a oportunidade e eu vou sair, que eu tenho que ir fazer umas entregas, tá bom? Amém. Isabelle? Amém. Pai Senhor, segunda Crônicas 16. 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. 2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: 3. Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Vai precisar Israel, mais para um que se dia. Uma retire rodada. sobre mim. 4. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, a Adã, a Abel-Maim, e a todas as cidades armazéns de Naphtali. 5. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. 6. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá, e a sua madeira, com que Baasa edificará, e com elas edificou a Geba e Mizpá. 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros. Confiando tu, porém, no Senhor, ele o entregou nas tuas mãos. 9. Porque quanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com que aquele cujo coração é perfeito para com ele, nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque está enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns dos povos. 11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. 12. E no ano 39 do seu reinado, a Asa caiu doente de seus pés. A sua doença, a sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas ante os médicos. 13. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 14. E último. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinham cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se encheira de perfumes e especiarias, preparada segundo a arte dos perfumistas, e dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Amém. Nós Amém. vamos dar mais uma rodada. Foi só essa primeira, só para esquentar mesmo a garganta. Até porque os capítulos são pequenos. Amém. Glória a Deus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 17. Estabelecido o reinado de Josafá. Versículo 1. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Segundo ele, pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou habilinhas. 4. Antes procurou a Deus, seu pai, e andou seus mandamentos, e não segundo a obra de Israel. 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, qual teve riquezas e glórias abundância.
6. Tornou-se ousado o coração em seguir aos caminhos do Senhor, e ainda tirou altos e fortes ídolos de Judá. 7. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus príncipes, Aben-Raí, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas suas cidades de Judá. 8. E com eles os levitas Semaías, Natanaías, Zebadias, Aziel, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobiadonias, e com estes levitas os sacerdotes Eliasamã, Jeroão. 9. Ensinaram em Judá todo consigo o livro da lei do Senhor, percorreram todos os dias de Judá ensinando o povo. 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira não fizeram guerra contra Josafá. 11. Alguns filisteus traziam presente a Josafá como tributo. Também a Abias lhe trouxeram gados miúdos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. 12. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, edificando fortaleza e cidades, armazéns em Judá. 13. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. 14. Este é o número deles, segundo as suas famílias em Judá. Eram capitões de 1.000, o chefe Adina, e com ele 300.000 homens valentes. 15. Depois dele, o capitão Jonaã, com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e suas ordens 200.000 homens valentes. 17. De Benjamim, Eliadá, homem valente, e com ele 200.000 armados com arcos e escudos. 18. E deles Zadobab, 180.000 armados para a guerra. 19. Estavam estes a serviço do rei, afora os que o rei tinha imposto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Próximo. 18. Capítulo 18, Segunda Crônicas. Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância e apresentou-se com Acabe. Vai lá. E 2. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo e Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. 5. Então o rei de Israel ajuntou-se os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. 6. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem que por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço,
porque nunca profetiza de bem de mim, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não falei o rei assim. Não fale o rei assim. 8. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Ilá. 9. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estava assentado na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. 10. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios até todos consumires. 11. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperará, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas há uma boca, são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. 13. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que é o que o meu Deus me disser, isso falarei. 14. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperarei e serão dados nas vossas mãos. 15. O rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não fales senão a verdade no nome do Senhor? 16. Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para casa. 17. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? 18. Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. 19. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira e o outro diz de outra maneira. 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? Peraí, filha. 21. E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e fazei-o assim. 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Deixa claro. 23. Então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? 24. E disse Micaías: Eis que os verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. 25. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e Joás, o filho do rei. 26. E direi assim, diz o rei: Metei este homem na casa de cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. 27. E disse Micaías:
E se que tornares em paz, o Senhor não tem te falado por mim? Disse mais: ouve, povos todos. 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. 29. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. 31. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros, a Josafá disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele. 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães do carro, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. 33. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. 34. E último. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defrente dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. A senhora queria falar? A senhora queria Dá falar, irmã? continuidade. Pode continuar. Pode? Dá continuidade. Capítulo 19. O profeta Ageu repreendeu a Josafá. 1. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz e a Jerusalém. 2. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira diante do Senhor. 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparastes o teu coração para buscar a Deus. 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tomou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. 5. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidades em cidades. 6. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. 8. E também estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. 9. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai ao temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. 10. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, ademoestai-os entre estatutos e juízos, ademoestai-os que
se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos farei culpados. 11. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá entre vós em todo o negócio do Senhor, e Sebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, e em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Vou ler o 20. Isso é lindo, ó. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. 2. Então vieram alguns que se avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. 6. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. 7. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. 11. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, e nos deste em herança. 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, suas mulheres e seus filhos. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. 15. E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eita, glória. 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem,
Ele se pôs, Josafá, em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21. Aconselhou-se com o Senhor e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eita maravilha! 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e assim acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si dos que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram ao vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. 28. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. 30. Assim o reino de Josafá teve paz, que Deus lhe dera repouso por todos os lados. 31. O reinado e a morte de Josafá. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. 32. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. 33. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. 34. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos crônicas, registrado por Jeú, filho de Anani, que se inseriu na história dos reis de Israel. 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. 36. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. 37. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Amém. Pai do Senhor, irmãos. A morte de Josafá e a impiedade de Jeroão. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. 2. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhe deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá, porém o reino deu a Jeroão, porquanto era o primogênito. 4. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e levando-se fortificando, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. 5. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. 6. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher,
e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e a ele e a seus filhos. 8. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e construíram para si um rei. 9. Pelo que Jeorão passou diante com seu chefe e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas, que os tinha cercado, como também os capitães dos carros. 10. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou debaixo de seu mando, porque deixaram o Senhor, Deus de Israel, seus pais. 11. E também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá seu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo a teu povo, e os teus filhos e as tuas filhas, e a todas as tuas fazendas. 15. Tu também terás uma grande enfermidade por meio do mal nas tuas entranhas, até que te saia as tuas entranhas por causa da enfermidade de dia e de noite. Misericórdia, isso devia ser um câncer. Despertou, pois, o Senhor contra Jeroão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda do etíopes. 17. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também os seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeocais, o mais novo de seus filhos. 18. E depois de tudo isso, o Senhor os feriu as suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegando que foi o fim dos dias dos anos, saíram as entranhas com a doença e morreu de má enfermidades, e o seu povo não lhe queimou. Aromas como queimara seus pais. 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudade alguma. Misericórdia, o homem era ruim demais. E o Senhor, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Misericórdia. Amém. Isabelle. Amém. Segunda Crônicas 22. 1. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. 2. Era Acasias da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Orri. 3. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era conselheira, para proceder impiamente. 4.
E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. 5. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Ahazel, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram o Jorão. 6. E voltou para curar-se em Gisrael, das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azel, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Desceu para ver o Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porque estava doente. 7. Foi, pois, a vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegado ele, saiu com Jorão contra Geu, filho de Nissim, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. 8. E sucedeu que, executando Geu o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. 9. Depois buscou a Acasias, porque tinha escondido em Samaria, e o alcançaram. E o trouxeram a Geu, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: Filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reter o rio. 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Ezaquias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. 11. Porém, Jezabete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre o filho do rei, aos quais matavam, e o pôs com sua alma na câmara dos leitos. Assim, Jezabete, filha do rei de Orão, mulher sacerdote Joiada, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. 12 e último. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. E até o. Amém, a paz do Senhor. Amém. Pensa de Deus. Aliás, Irmã Maria Márcia Carneiro, ora aí finalizando. Esqueci da oração. Esquecendo. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, na tua presença, em primeiro lugar, meu Pai, venho te pedir perdão, Senhor, de alguma falha que cometi durante o dia, Pai. Agora, Senhor, peço permissão para entrar, Senhor, no teu trono de glória, nesse momento, Senhor, para te agradecer, Senhor, por essa leitura do dia, Pai, que através da tua palavra, Senhor, é que aprendemos algo de ti, Senhor, e que possamos, Senhor, estarmos na tua presença conforme a tua vontade. Abençoa, Senhor, o decorrer do nosso dia, a nossa noite. Abençoa também cada membro, Senhor, da tua casa. Abençoa cada irmão, Senhor, que participou da tua leitura e também aqueles que não puderam, Pai. Por algum motivo, o Senhor sabe. Então, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a Amém. todos. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz, Senhor. Agora, meu filho.